Oi, pessoal! O contrato de experiência é muito comum, né? A maioria de nós, pelo menos, já teve um ou mais ainda contratos de experiência, né? Já passou por essa experiência de ter um contrato de experiência. E por conta disso surgem dúvidas. Uma das dúvidas que eu vou tratar aqui hoje no vídeo é: qual o prazo do contrato de experiência? Vamos para o vídeo. O contrato de experiência ele é bem interessante justamente porque é um momento da relação de trabalho em que o empregado e a empresa eles vão estar se conhecendo melhor para ver se um atende à finalidade do outro. Então, o empregado ele vai avaliar se aquela empresa é boa, se aquela empresa paga o salário em dia, paga os direitos, se o ambiente de trabalho é legal, para ele realmente decidir se ele quer permanecer lá, se ele quer continuar trabalhando lá. Da mesma forma que a empresa, ela também vai avaliar aquele funcionário vendo se ele desempenha bem as funções, se ele tem as atribuições necessárias para o cargo, se é interessante que ele continue lá realmente trabalhando. Então, é um momento para se conhecerem melhor. O contrato de experiência ele não tem uma quantidade de dias fixos, ou seja, pode ser combinado entre empregado e empresa uma quantidade, por exemplo, de 30 dias inicialmente, ou então 45 dias. Esses são os mais comuns, né? 30 e 45 dias. Mas nada impede também, a lei permite, que seja feito, por exemplo, um contrato de experiência de 15 dias. Um outro detalhe envolvendo a questão dos prazos no contrato de experiência é a questão da prorrogação. Só pode acontecer uma prorrogação durante o contrato de experiência. Então vamos para os exemplos para ficar mais claro. Se o funcionário, por exemplo, ele foi contratado para um contrato de experiência de 30 dias, ele pode ser prorrogado uma única vez, por exemplo, por mais 30. Ele não pode ter 30 e aí depois na sequência mais uma outra prorrogação de 30, por exemplo. Ele não pode ter duas prorrogações de 30. A lei fala que é apenas uma prorrogação por contrato de experiência. Outra curiosidade interessante sobre essa questão da prorrogação é que ela pode ter quantidades de dias diferentes. Ou seja, não precisa ser necessariamente 30 dias prorrogáveis por mais 30, né? Nada impede que seja, por exemplo, feito um contrato de experiência em que inicialmente é combinado 20 dias e depois a prorrogação é de mais 50 dias, por exemplo. Não é uma coisa tão comum, né? O que mais acontece é 45 mais 45 ou 30 mais 30, mas pode sim acontecer, por exemplo, de 20 mais 50, 20 mais 10, não precisa ser exatamente a mesma quantidade de dias. A única regra é que essa soma dos dias de contrato de experiência não ultrapasse 90. 90 dias é o máximo, é o tempo máximo de um contrato de experiência. Então, a soma, né, do período inicial com a prorrogação nunca vai poder ultrapassar 90. Então, por exemplo, assim, não vai poder acontecer um contrato de experiência de 50 dias inicialmente, que vai ser prorrogado por mais 50, porque 50 mais 50 vai dar 100, e aí vai ultrapassar o prazo máximo de 90 dias do contrato de experiência. Um outro detalhe que é importantíssimo a gente lembrar sobre o contrato de experiência é a anotação. Todos os contratos de trabalho eles têm que serem anotados na carteira de trabalho e com um contrato de experiência não é diferente. Então, se você foi contratado para um período de experiência, a sua carteira tem sim que ser assinada. Não existe um contrato de experiência CLT em que a pessoa não tenha um registro na carteira. Na verdade, existe, mas é errado, né? A gente vê acontecer, infelizmente, mas isso não é correto. O correto é que seja, sim, anotado na carteira de trabalho que a pessoa está iniciando um trabalho naquela empresa X, para exercer o cargo X, recebendo o salário X. Além disso, uma outra dúvida também que surge muito quando a gente fala sobre o contrato de experiência é a questão do momento da rescisão, da saída, né? A gente pensa, o contrato de experiência tem sim os direitos, mas e se o contrato encerrar no prazo combinado? Então, por exemplo, fechou os 90 dias, o contrato de experiência se encerrou. Quais são os meus direitos? Ou então, eu preciso encerrar, eu, trabalhador, preciso encerrar o contrato de experiência antes do prazo combinado. Quais são os meus direitos nessa situação?
Ou ainda, a empresa decidiu terminar o contrato de experiência antes do combinado. Quais são os direitos do trabalhador nesse momento? Sobre isso, a gente tem um vídeo mais detalhado, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para facilitar o acesso. Como é muito conteúdo e muitos direitos, é mais fácil vocês entrarem lá naquele vídeo específico para conseguir pegar bem cada detalhe de cada modalidade assim, de término de contrato de trabalho de experiência. Voltando então para o contrato de experiência, antes eu falei que o prazo máximo dele eram 90 dias. E aí pode ter surgido uma dúvida, né? Poxa vida, o que acontece depois desses 90 dias? É o seguinte, gente, se tudo estiver correndo bem, vai chegar sim no momento em que vai atingir esses 90 dias, e se ninguém vier comunicar que o contrato de experiência vai se encerrar, é porque o contrato de experiência ele vai se estender e vai se transformar em um contrato por prazo indeterminado, assim que a gente chama no direito, né? O que isso significa? Que agora é um contrato de trabalho normal como qualquer outro. Você foi, digamos assim, efetivado na empresa, agora você realmente está lá, não está mais na experiência, esse período já terminou, agora você está contratado, antes já estava, né, mas agora está realmente contratado para exercer aquele cargo e vai continuar na empresa por muito, muito tempo trabalhando e recebendo seus direitos. Então, chegou no 90 dias, continuou trabalhando, você foi realmente contratado, você vai seguir na empresa, vai continuar recebendo seus direitos, prestando trabalho, tudo normalmente. Era isso que eu queria passar no vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham conseguido pegar bem a questão dos prazos, a prorrogação, qual o tempo máximo, sobre o contrato de experiência. Se vocês ficaram com dúvidas, deixem aqui nos comentários, é muito comum, né, o contrato de experiência, que todo mundo já teve 1, 2, então a gente passa por essa situação e fica com dúvidas, então qualquer coisa, comentem aqui que a gente tenta auxiliar vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem com os colegas e se inscrevam aqui também no nosso canal. Até o próximo vídeo!